mistério de Gilgamesh. A fascinante tecnologia encontrada em sua tumba. Em uma jornada fascinante, no início de 2003, uma equipe de arqueólogos alemães encontrou uma descoberta extraordinária no Iraque. Escavando profundamente sob as areias do deserto, eles desvendaram algo que acreditavam ser a tumba perdida do mítico rei Gilgamesh, o herói da mais antiga história já escrita pelos seres humanos, a famosa Epopeia de Gilgamesh. Por séculos, historiadores debateram se Gilgamesh realmente existiu, pois na epopeia ele é retratado como um gigante de 17 pés de altura, uma mistura entre um humano comum e uma deusa mesopotâmica. Por isso, muitos consideravam a história de Gilgamesh como uma mera criação mítica. No entanto, tudo mudou quando Jörg Fassbinder e sua equipe de arqueólogos, utilizando tecnologia moderna, desenterraram uma antiga cidade inteira sob o deserto. Surpreendentemente, a cidade estava organizada exatamente como a lendária Uruk, onde supostamente Gilgamesh reinava, conforme descrito na epopeia. Maravilhas surgiram diante de seus olhos: casas, jardins e campos, além de um sistema incrivelmente sofisticado de canais, que levou os arqueólogos a descreverem o local como Veneza no deserto. Contudo, o mais emocionante estava nos arredores da cidade antiga, onde se encontrava o que parecia ser um sítio funerário, que os arqueólogos acreditavam ser o túmulo do antigo rei. Fassbinder, com cautela, afirmou: "Não posso afirmar com certeza que era a sepultura do rei Gilgamesh, mas sua semelhança com a descrita na epopeia é notável." O que estaria Fassbinder tentando nos revelar? Será que ao encontrarem um túmulo que se assemelhava à descrição da epopeia, isso significava que Fassbinder e sua equipe haviam descoberto os restos de um gigante com 17 pés de altura? A descoberta era verdadeiramente extraordinária, uma peça há muito tempo perdida nas origens da história humana. Os arqueólogos, com entusiasmo, acreditavam que isso poderia mudar tudo, desvendando segredos que sequer sabíamos que havíamos perdido. No entanto, um acontecimento impensável os abalou. Apenas algumas semanas após a descoberta do túmulo de Gilgamesh, os Estados Unidos invadiram o Iraque, obrigando Fassbinder e sua equipe a abandonarem o trabalho e fugirem do país. E assim, o mistério ficou sem solução. Ou será que não? Foi em 1849 que um historiador e arqueólogo inglês, Austen Henry Layard, fez uma descoberta que mudou o curso da história, nas ruínas da biblioteca do rei assírio Ashurbanipal, datada do século 7 a.C., no norte do Iraque. Essa biblioteca era considerada uma das mais antigas da história humana. Lá, é do banco. Estão pedindo para fazer atualização da chave de segurança. Ih, olha a cilada. Que cilada? Funciona assim, alguém manda e-mail ou mensagem se passando pelo Bradesco, pedindo para... Layard encontrou uma antiga tabuleta de argila com milhares de anos, coberta por uma escrita intrigante e indecifrável para ele. Quem teria escrito tal inscrição, Layard se perguntava, e o que ela revelava? A descoberta era verdadeiramente surpreendente, mas era apenas o começo. Ao longo dos anos 1850, mais de 15 mil fragmentos de tabuletas semelhantes, cobertas com a mesma escrita misteriosa, foram encontrados no local. Essas tabuletas foram enviadas ao Museu Britânico, onde estudiosos trabalharam por décadas na tentativa de decifrá-las. Usando outras tabuletas antigas escritas em línguas conhecidas, eles desbravaram o mistério através de uma minuciosa análise reversa, buscando traduzi-las. Finalmente, na década de 1870, ocorreu a grande descoberta, graças a um homem chamado George Smith. Nascido em 1840, Smith deixou a escola aos 14 anos e iniciou sua carreira como gravador de notas bancárias. Embora não tivesse uma educação formal, ele ficava fascinado com as notícias que chegavam do Iraque sobre artefatos estranhos e indecifráveis, com uma antiguidade além de qualquer registro conhecido. Impulsionado por sua curiosidade, Smith começou a visitar o Museu Britânico durante suas horas de almoço e tempo livre, mergulhando nos estudos das coleções
e se ensinando, aos poucos, línguas e escritas antigas. Em 1866, finalmente os funcionários do museu notaram um jovem estranho vagando pelos arquivos e prontamente lhe ofereceram um emprego. Disseram-lhe que, se quisesse ser um tradutor, poderia começar com os 15.000 fragmentos encontrados por Austen Henry Layard. Assim, por anos, Smith trabalhou diligentemente até que, gradualmente, as palavras escritas nas tabuletas começaram a se revelar. Foi então que ele se deparou com a base de uma história inacreditável. Nas tabuletas estava registrada uma antiga história de dilúvio, uma inundação que devastou a humanidade, deixando apenas um homem e sua família sobreviventes. Quando Smith apresentou suas descobertas à Sociedade de Arqueologia Bíblica em 1872, até o primeiro-ministro britânico compareceu à apresentação, causando um impacto profundo em toda a Europa e no mundo. Muitos estudiosos e teólogos afirmaram que essa antiga história de inundação confirmava a veracidade do relato bíblico de Noé. Em 1875, Smith foi ainda mais longe, publicando traduções completas de tudo o que havia descoberto. Sem que ele soubesse na época, Smith havia começado a traduzir a história mais antiga já registrada, um conto lendário que ficaria conhecido simplesmente como a Epopeia de Gilgamesh. Tragicamente, Smith faleceu repentinamente em 1876, com apenas 36 anos. No entanto, isso não encerrou o trabalho que ele iniciou. Por décadas, gerações e até os dias atuais, estudiosos têm continuado o legado de Smith, traduzindo cada vez mais tabuletas e revelando gradualmente toda a trama da epopeia. E essa história vai muito além de um grande dilúvio. Em sua totalidade, a epopeia de Gilgamesh conta a fascinante saga do antigo rei mesopotâmico chamado Gilgamesh, que reinou na região do atual Iraque há muitos milhares de anos. Descreve suas origens como um tirano, e como os deuses buscaram ensinar-lhe uma lição criando um rival chamado Enkidu. Após os dois homens lutarem até um impasse, igualmente fortes, tornam-se grandes amigos e embarcam em uma série de aventuras detalhadas dentro da epopeia. Quando Enkidu morre, Gilgamesh fica desolado e passa o resto de sua vida em busca dos segredos da imortalidade, enfrentando uma série de novas aventuras também narradas na epopeia. Esta obra escrita é verdadeiramente notável, com estudiosos concordando que exerceu grande influência no gênero literário épico ao longo da história, incluindo obras famosas como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Mas o que verdadeiramente cativou as pessoas na história, à medida que sua tradução foi revelada aos poucos, foi a descrição de Gilgamesh, esse personagem extraordinário do grande rei. Contava-se que ele era filho de um homem mortal e uma deusa, tornando-se assim um ser 1/3 humano e 2/3 divino. Com uma estatura física imponente, alcançando 17 pés de altura, ele era dotado de força e resistência sobre-humanas, além de uma inteligência excepcional. De fato, a história o descrevia como inigualável em todas as coisas. Porém, havia muito mais além disso. Nas páginas da epopeia, um trecho sobre Gilgamesh dizia: explorou todos os lugares onde o poder reside, conhecia a totalidade da sabedoria sobre todas as coisas. A busca pela sabedoria tem sido um impulso para a humanidade através dos tempos. Segundo a epopeia, Gilgamesh havia alcançado o ápice do conhecimento, desvendando os segredos mais profundos do universo. Essas características únicas tornaram a descoberta de sua tumba em 2003 potencialmente de proporções sísmicas. Imagina só se os arqueólogos encontrassem sua tumba e pudessem olhar para o interior. Quais segredos ocultos poderiam ser revelados? Será que Gilgamesh era de fato um gigante e sua tumba abrigaria os restos de um esqueleto com 17 pés de altura? Além disso, se a tumba de Gilgamesh fosse aberta, que registros de sua totalidade da sabedoria sobre todas as coisas poderiam estar enterrados com ele? Que conhecimentos ele teria adquirido em sua busca pelos segredos da vida eterna? Esses são exatamente os tipos de segredos pelos quais pessoas do mundo todo fariam praticamente qualquer coisa para desvendar. Nos últimos 20 anos,
Estudiosos, historiadores e pessoas comuns têm se questionado sobre o mesmo assunto. Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque? O país não estava envolvido nos ataques de 11 de setembro, e a alegação oficial do governo de que o Iraque e seu líder Saddam Hussein escondiam armas de destruição em massa acabou sendo uma mentira descarada. Alguns sugeriram que os Estados Unidos buscavam apenas o controle do petróleo do Iraque, enquanto outros acreditam que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, simplesmente queria concluir o que seu pai, o presidente George R.W. Bush, havia iniciado nos anos 90 durante a Primeira Guerra no Iraque. Mas será que havia algo mais por trás disso? Seria apenas uma coincidência que a invasão aconteceu logo após a descoberta da tumba de Gilgamesh, com todo o seu potencial de segredos? Quando as forças militares dos Estados Unidos chegaram ao país, rapidamente estabeleceram um acampamento ao redor do local de Gilgamesh. Paralelamente, cientistas foram expulsos e a mídia que cobria as descobertas foi mandada de volta, incluindo representantes importantes da ABC News e da BBC. Da noite para o dia, a história desapareceu dos noticiários globais. Entretanto, conforme as semanas e meses se passavam, relatos estranhos começaram a emergir da região. Testemunhas relataram ter visto pessoal militar dos Estados Unidos escavando o solo e retirando materiais do local. Se as forças militares dos Estados Unidos de fato abriram a tumba de Gilgamesh e retiraram itens dela, incluindo o corpo do grande rei, fica a pergunta: que segredos foram revelados a eles e o que aconteceu com o que foi retirado? Enquanto as forças militares dos Estados Unidos tomavam controle do Iraque, a tumba de Gilgamesh estava longe de ser o único lugar onde coisas misteriosas e inexplicáveis aconteceram. Em Bagdá, a capital iraquiana, encontrava-se o lendário Museu Nacional do Iraque, uma das mais importantes moradas da história humana em qualquer lugar do mundo, repleto de manuscritos antigos, estátuas e moedas, ou seja, artefatos que contavam a história da humanidade. De forma chocante, apesar de terem sido alertados por uma delegação de cientistas e historiadores antes do início da invasão, de que o museu era o local mais importante do país, as forças militares dos Estados Unidos deixaram o museu sem proteção por dias. Durante esse período, multidões de cidadãos invadiram o local e saquearam dezenas de milhares de artefatos inestimáveis. A negligência impressionante das forças militares dos Estados Unidos em proteger o museu foi veementemente condenada pela comunidade internacional, com o presidente do Conselho Internacional de Monumentos afirmando que isso foi um crime contra a humanidade, e pelo menos uma importante fonte de mídia comparando o saque a explodir Stonehenge. E conforme os dias passavam, a história apenas ganhava contornos mais perturbadores. Inúmeras testemunhas relatavam que, antes mesmo dos saqueadores invadirem o museu, unidades especiais das forças militares dos Estados Unidos adentraram o local e retiraram salas inteiras repletas de artefatos, carregando-os em caminhões pesados e desaparecendo no horizonte. Seria possível que isso fosse verdade? E, em caso afirmativo, o que estariam eles levando? Para onde esses tesouros inestimáveis estavam sendo levados? Finalmente, atendendo aos apelos da comunidade internacional, o governo dos Estados Unidos decidiu enviar uma equipe de investigação composta por especialistas da CIA, FBI e serviços de imigração e alfândega dos Estados Unidos. A liderança foi confiada ao coronel Michael Bogdanos, comandante da Marinha e advogado, além de especialista em estudos clássicos formado pela Universidade de Colômbia. Ao chegarem ao museu, depararam-se com uma cena desoladora. O local havia sido usado como uma posição de combate, com uniformes do exército iraquiano espalhados por toda parte e granadas RPG detonadas. No pátio, restavam cinzas dos registros do Partido Baath. Bogdanos se perguntava por que o exército iraquiano escolheu aquele lugar sagrado para defender, mesmo sabendo que seria uma luta fútil. No entanto, havia algo mais, algo que chocou e inquietou a equipe de investigação. Quando se aventuraram nas profundezas ocultas do subsolo do museu, descobriram que alguém havia chegado antes deles.
Embora algumas peças valiosas estivessem ausentes, caixas vazias e réplicas de artefatos que o museu mantinha junto aos tesouros mais preciosos, com o intuito de confundir possíveis ladrões, foram deixadas intocadas. Para Bogdanos, a conclusão era clara. Ficou imediatamente claro que esses ladrões sabiam o que estavam procurando e onde procurar. Eles foram, em suas palavras, organizados e seletivos. Intrigantemente, os ladrões aparentemente ignoraram os artefatos mais valiosos, incluindo a melhor coleção de cilindros gravados do mundo e dezenas de milhares de moedas antigas em ouro e prata. Se fossem saqueadores que invadiram as profundezas do museu, por que deixariam para trás as peças mais valiosas? Se sabiam o que estavam procurando, então, o que estavam buscando? Algumas questões pairam no ar. Durante a década de 1920, surgiram rumores intrigantes no Iraque, espalhando-se pelos corredores de poder ao redor do mundo, sobre uma descoberta insondável de antiga tecnologia avançada no país. Chamavam-na de Stargate, um portal misterioso capaz de teletransportar seus usuários para lugares distantes. Pode soar como uma história de ficção, mas o Iraque já estava familiarizado com esses boatos há muito tempo. Nos antigos textos sumérios, que contam a história dos habitantes originais da região, os sumérios, relatos, falam de interações com deuses chamados Anunnaki, que presentearam o povo com sabedoria e tecnologia avançada, supostamente dando origem à humanidade. Alguns acreditam que esses Anunnaki não eram deuses, mas sim antigos visitantes extraterrestres que chegaram à Terra há milhares de anos. Se isso for verdade, a ideia de que vestígios de tecnologia alienígena avançada tenham sido deixados no Iraque parece menos absurda. Tanto que na década de 1920, líderes de várias potências mundiais enviaram representantes ao país em busca dessa tecnologia perdida. Até se especula que a Guerra Anglo-Iraquiana, em 1941, foi uma disputa velada entre interesses britânicos e alemães pelo controle do Stargate. Apesar de nenhuma evidência oficial de Stargate ter sido encontrada na época, os rumores voltaram à tona nos anos 1980, quando se alegava que Saddam Hussein havia redescoberto o portal e estava empenhado em estudá-lo e torná-lo funcional. Até o final dos anos 1990, autoridades dos Estados Unidos temiam que Saddam estivesse prestes a desvendar os segredos do Stargate, permitindo-lhe viajar instantaneamente para locais distantes e, quem sabe, contatar extraterrestres e obter sua tecnologia avançada. O Dr. Michael Salla, historiador australiano e professor na American University em Washington, D.C., chegou a escrever um artigo acadêmico após a invasão do Iraque, afirmando que o controle do Stargate iraquiano poderia ter sido o motivo real da guerra. Seria possível que um antigo Stargate tenha sido a verdadeira razão para a invasão do Iraque? Ou talvez essa história vá além. Uma década antes da Guerra do Iraque, durante a Guerra do Golfo, em 1991, surgiu um relato surpreendente no jornal russo Pravda, conhecido como o Roswell do Iraque. Segundo o relato, um coronel russo testemunhou a Força Aérea dos Estados Unidos abater um OVNI nos céus do Iraque. Ao se aproximar do local da queda, o que ele encontrou o deixou perplexo. Uma nave redonda feita de material desconhecido. Aproximadamente um terço da nave havia sido destruído, mas o que restava intrigava os pesquisadores. A nave possuía 3 assentos, aparentemente destinados à tripulação, mas com tamanho de crianças. O relato afirmava que os alienígenas espaciais mediam cerca de 3 pés de altura. Contudo, não havia corpos ou sinais de ejeção na área do acidente. A questão era, para onde foram os tripulantes? Além disso, onde estava o motor da nave? Teriam os iraquianos recuperado essas peças antes da chegada de representantes russos, sauditas ou americanos? Se sim, o que fizeram com elas? Em 2002, um informante militar ligou para um programa de rádio americano e afirmou que o Iraque de fato havia recuperado objetos do local do acidente e estava tentando engenharia reversa da tecnologia alienígena. Segundo o informante, o governo dos Estados Unidos temia que os cientistas de Saddam
estivessem prestes a fazer uma descoberta revolucionária e precisavam agir antes que fosse tarde demais. Poucos meses depois, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Seria essa a verdadeira razão por trás da guerra do Iraque? Teria a tecnologia de engenharia reversa sido o que o exército dos Estados Unidos removeu do Museu Nacional do Iraque antes que os saqueadores pudessem ter acesso? Talvez a expressão armas de destruição em massa fosse um código para a tecnologia alienígena e o governo dos Estados Unidos não estava mentindo sobre suas intenções afinal. Independentemente de ser verdade ou não, uma coisa é certa. A invasão dos Estados Unidos ao Iraque pode esconder segredos profundos, desde os enigmas de Gilgamesh sobre a totalidade de toda a sabedoria, até a possibilidade de um Stargate antigo ou tecnologia alienígena de engenharia reversa. Há muito mais por trás dos acontecimentos do que aparenta à primeira vista. Ao longo desta jornada fascinante de descobertas arqueológicas e intrigantes relatos, somos levados a refletir sobre o poder que a história e a busca pelo conhecimento têm em moldar nosso entendimento do passado e do presente. A história do rei Gilgamesh e sua possível tumba perdida nos remete a questionar a existência de lendas e mitos que podem estar mais enraizados na realidade do que imaginávamos. A ideia de uma tecnologia antiga, um Stargate ou mesmo a presença de visitantes extraterrestres nos convida a considerar o vasto universo do desconhecido que ainda aguarda ser explorado. Além disso, o impacto da invasão do Iraque e os eventos que a cercaram nos alertam sobre como os interesses políticos e a busca por poder podem influenciar e obscurecer a verdade. Diante de tantas possibilidades e enigmas, somos instigados a buscar respostas, continuando a preservar e estudar o passado em busca de uma compreensão mais profunda de nossa história e nossa humanidade. Obrigado por assistir ao vídeo.